abundantemente. Amém, igreja. Graça e paz. Amém. Boa noite. Eu vou ser breve, né? A maioria da igreja que sabe, a minha mãe, o ano passado, passou 8 meses internada, de maio até 30 de dezembro, quando ela veio a óbito. Mas a minha história com a minha mãe começou, eu sou de 78, e mais ou menos quando eu tinha 6 anos, a minha mãe começou a me rejeitar. Eu tinha 6 anos de idade e eu fui crescendo. Cresci num ambiente disfuncional, numa família disfuncional. A minha mãe não foi uma mulher participativa. Ela sempre gostou de estar fora de casa, de trabalhar, e ela viveu dessa forma e ela foi criando a gente na medida que ela queria que fosse. E eu segui a vida crescendo, mas eu tive um pai. E o meu pai percebeu toda essa situação e como ele podia, ele me acolhia, ele me amava. E eu fui crescendo. E eu me tornei uma adolescente, não tive a estrutura cristã, orientação cristã, e me tornei uma adolescente rebelde, respondona, insubmissa. E isso fez com que a forma como a minha mãe me via, a rejeição dela aumentasse por mim. A minha mãe também foi criada num ambiente disfuncional e ela trouxe isso para a nossa criação. E eu casei muito cedo. Eu queria sair de casa, porque eu não gostava da forma como era conduzido a minha criação. E então, logo eu me casei aos 18 anos, e antes de eu me casar, durante toda a minha adolescência, por causa da minha rebeldia, da minha insubmissão, a minha mãe lançava palavras sobre a minha vida. Ela dizia que eu ia casar com um homem que ia me agredir, que ele não ia ser bom para mim. E aí, eu casei. E depois do primeiro ano de casamento, eu engravidei. E assim, essas palavras começaram a reverberar na minha vida. Eu comecei a ter um casamento disfuncional. Eu não tinha referência de casamento. Então, da forma como ela foi criando a mim, aos meus irmãos, e da forma como ela convivia com meu pai, assim eu achava que era. E ela batia no peito e dizia assim, homem não manda para mim. E quando o pai dos meus filhos teve a primeira reação dessa, uma atitude grosseira comigo, a primeira coisa que eu fiz foi, homem não manda para mim. E assim eu fui seguindo o meu relacionamento. Durante 8 anos eu permaneci casada. O final desse meu relacionamento com o pai dos meus filhos, ele encerrou. Com 8 anos de casada, ele encerrou devido às agressões físicas que eu sofri com ele. E ali o Senhor me deu livramento e eu voltei para a casa dos meus pais. E quando eu voltei para a casa dos meus pais, após o meu divórcio, eu comecei a passar sofrimento novamente com as atitudes da minha mãe, porque ela me mantinha sobre a autoridade dela. E eu, muito confusa, eu tinha acabado de aceitar Jesus há pouco tempo, e meu pai já estava na jornada com Cristo há mais tempo um pouco, e ele foi me conduzindo, me ajudando, sempre muito paciente comigo e com os meus filhos. E um dia, eu, muito desequilibrada, eu perdi a paciência com os meus filhos, e ali o meu pai me chamou e ele me sentou no sofá e ele disse, não é assim. Você vai perder seus filhos. Calma. Busque a Deus. E ali meu pai foi me instruindo, me ensinando. Porque ele estava buscando pela libertação da minha mãe. O meu pai aceitou Jesus e a minha mãe ficou pior. Mas calma que essa história tem um final feliz.
E o meu pai assim, a minha mãe resolveu viver a vida dela fora de casa durante 30 anos, e o meu pai não quis dar o divórcio para ela, porque ele disse que não ia criar os 4 filhos dele separado. E ele aceitou ela viver a vida dela fora. E ele tinha medo que nós soubéssemos, e nós tínhamos medo que ele soubesse. E seguiu toda essa jornada. Com 6 anos, 8 anos mais ou menos que eu estava divorciada, eu me casei novamente. O Senhor preparou um homem para mim. Mas nesse período de 8 anos, o Senhor me preparou para eu poder me casar novamente. E eu fui preparada pelo Senhor. Eu me quebrei nas mãos do Senhor e fui refeita nas mãos dEle, para poder receber o meu marido, que é o meu atual marido, pela qual nós já estamos casados há 15 anos. E o Senhor ali, durante esse período de 8 anos, me preparou, meu pai me ajudou a orar, a buscar, o meu pai me abençoava. E nisso a minha mãe ficou pior ainda. Ela não aceitava que eu me casasse novamente. E eu lutei, irmãos. E eu lutei, e eu orei, e eu jejuei, e meu pai me ajudava. Até que chegou o dia de eu me casar, o Senhor dizia para mim assim: eu quero te honrar para sair da sua casa, da casa dos seus pais. E meu marido ainda não conhecia a palavra do Senhor na época, e ele falava assim: não, eu vou montar um apartamento, a gente muda, e a gente vai dar continuidade à criação dos seus filhos, e eu vou te ajudar. E eu dizia: não, não é assim que o Senhor quer. E eu precisei ser obediente, para que as palavras que foram lançadas na minha vida tivessem um fim. E eu fui obediente. E chegou o tempo do Senhor liberar, e o próprio Deus foi me dando instruções em visão, em sonho, que já era o tempo de eu me casar, e assim aconteceu. Pois bem, me casei, meu esposo me ajuda. Deus permitiu que ele passasse por situações também na saúde dele. Deus tratou o coração do meu marido para que ele segurasse na minha mão nos dias difíceis. Deus tratou o meu marido primeiro e nos uniu, e após a nossa união, Deus também tratou ele em alguns momentos dessa nossa jornada de 15 anos, e assim o Senhor fez. Pois bem, eu me casei, estou casada, e em 2019, eu estava no último ano da faculdade, e o Senhor começou a me tratar. E eu não vou falar todos, porque eu estou falando da maturidade que Deus me preparou para viver esse ano. Em 2019, eu estava no último ano da faculdade e minha mãe caiu muito doente. Ela voltou para casa após 30 anos que ela ficou fora. Em 2018, a minha mãe voltou para casa. Ela não queria, mas o Senhor trouxe de volta, porque Deus fez uma promessa para o meu pai, que antes de recolher ele, traria minha mãe de volta para casa. E em 2018, Deus fez isso. Trouxe ela de volta. E a minha mãe voltou adoecida. E ela se negou durante 1 ano a ir ao médico. E ela muito inchada. Minha mãe era inchada, ela não era gorda, ela era inchada. Ela tinha o meu corpo, mas ela era inchada de água, os rins dela já não funcionavam mais. E assim foi de março de 2018 até março de 2019, quando um belo sábado ela acordou com falta de ar, e o meu pai correu com ela para o hospital. Pois bem, março de 2019 até maio de 2019, minha mãe ficou internada no Agarram, sem andar. Descobrimos a falência renal nela, e ali começou a minha trajetória com ela. Minha trajetória de perdão, e de cuidado, e de honra para com ela. E ali começou. E ela ficou 3 meses, passou 2019, 2020, 2020. Em novembro de 2019, não sei se a pastora Ilta vai lembrar disso, nós estávamos, eu e ela aqui no altar, orando pelo filho de uma irmã.
Enquanto marchávamos aqui, orávamos, e logo em seguida a pastora convidou a irmã e disse, vamos orar pela Michele. E assim o Senhor usou a vida dela para dizer, vou eu recolher alguém da sua família para tratar outro. Isso foi em novembro de 2019. Em janeiro de 2020, eu descubro que o meu pai está com tumor renal. E vamos respirar. E o Senhor me disse que ia recolher meu pai, mas que ia me dar toda a ousadia e que ele não ia morrer de qualquer jeito. E assim seguiu janeiro até julho, nós, com todos os cuidados com a minha mãe, levando para hemodiálise 3 vezes por semana, e eu com o meu pai no hospital. Em julho de 2020, Deus recolheu meu pai. Eu sei que foi um desejo do coração do meu pai, porque ele viu a palavra se cumprir na vida dele. E quando meu pai partiu, ficou eu e meus 3 irmãos aos cuidados da minha mãe. Pois bem, a minha mãe continuava do mesmo jeito comigo. Passou 2020, 2024 agora. Em maio ela teve dengue, e ela já é renal crônica, já tinha muitas comorbidades acumuladas, e o Senhor disse para mim que era o ano de tratar com ela, mas que eu precisava ser diferente. E nisso, minha mãe internou em maio. E foi passando os dias e o Senhor me disse, perdoe ela e peça perdão. Irmãos, eu demorei para pedir perdão para minha mãe. Porque a rejeição, ela é algo muito forte. E você ser rejeitado por alguém que te gerou é mais forte ainda. E isso teve consequências na criação dos meus filhos, em relacionamento com outras pessoas. Mas o Senhor me fez entender que era tempo de se libertar daquela situação. E eu tive a ajuda da pastora Hilta. Um dia eu cheguei aqui no devocional, não era o dia dela estar aqui, e aprove ela vir aqui nesse dia. A minha mãe já estava internada na UTI do Home, e ali minha mãe tinha passado por dias difíceis que o médico tinha dito, olha, eu não sei o que fazer por ela. Ela vai entrar em coma e ela vai a óbito. E ali o Senhor, através da oração, eu sabia que não era a hora dela partir, o Senhor trouxe ela. E a pastora Hilta, após, quando eu terminei o devocional, ela me aborda ali no pátio e diz, eu quero visitar a sua mãe. Me leva lá. E era o horário da visita, e a pastora Hilta foi comigo, e quando chegou lá, ela orou, e o Senhor conduziu ela na oração, irmãos, para que eu pudesse pedir perdão para minha mãe. E ali, a pastora Hilta, ela muito fraca, minha mãe, mas a pastora Hilta orou com ela, e ela repetiu a oração, e ali a pastora Hilta fez com que ela orasse, liberando a minha vida e a vida dos meus irmãos, e a vida dos meus filhos, e após isso, a pastora olhou para mim e disse, agora peça perdão à sua mãe. E ali eu fui encorajada. E ali eu pedi perdão à minha mãe de todo o meu coração. E disse a ela que amava. E dali em diante eu passei a olhar minha mãe com outros olhos. E passei a amar minha mãe. E passei a não querer que ela partisse mais. Mas ali o Senhor estava tratando com ela, para salvar ela, porque havia depósito de oração no céu, do meu pai e da minha avó, a mãe dela, para que ela recebesse a salvação. E nós seguimos toda essa jornada até dezembro, e todas as vezes que eu ia ao hospital, eu dizia, mãe, eu te amo. E eu beijava ela, e ela dizia, eu também te amo, filha. E ali o Senhor me resgatou o meu sentimento de filha para com a minha mãe, e foi resgatando a minha mãe, porque eu passei a orar por ela com amor. Eu passei a orar pela salvação da minha mãe com amor. E em setembro do ano passado, ela teve uma infecção muito forte. E eu me ajoelhei ali no meu quarto, quando eu recebi a ligação, dizendo que ela tinha descido para a UTI. Eu disse, Deus, é agora que o Senhor vai levar minha mãe? E o Senhor me deu a palavra, que não.
mas que ainda trataria com ela. E eu segui dizendo à minha mãe que eu a amava. E minha mãe enfraqueceu. E quando chegou dezembro, nós tivemos a notícia da médica que ia tirar a hemodiálise dela, porque o corpo dela já estava muito amortecido e já não estava mais aguentando a hemodiálise de 3 horas que ela fazia. E ali eu passei aí todos os dias no hospital. Todos os dias eu ia ao hospital. E eu dizia para minha mãe que eu a amava. Até que chegou um domingo, 29 de dezembro de 2024, e o Senhor disse, vou recolher ela. E o Senhor me deu um sonho, me mostrou em visão, na noite de Natal, o velório dela. Mas quando eu cheguei no domingo no hospital, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu com muita alegria, eu disse, seja feita, Senhor, a sua vontade. E eu disse para o meu filho se despedir dela, porque ela ia partir na segunda-feira. E assim, dia 30 de dezembro, às 5h30 da manhã, a minha mãe suspirou, mas ela suspirou para ir se encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Mas o Senhor me amadureceu nessa jornada. Gratidão à pastora Ilta que me conduziu a esse... Eu nem falei para ela isso, mas ela me conduziu a esse momento de perdão com a minha mãe. E foi um perdão que até os meus irmãos não esperavam. E Deus assim o fez. Porque o que Deus quer de nós são filhos maduros. Amém? E esse é o meu testemunho. Obrigada pela oportunidade. Eu vou orar pelos dízimos e pelas ofertas. Amém? Se você ainda não veio até aqui os irmãos, o gasofilácio, por favor, se levante. Amém? E seja conduzida até os dízimos e as ofertas. Senhor, eu quero te bendizer e te agradecer. Porque tu és fiel, Senhor. E não há nada que tu não possas fazer. Senhor, obrigada por cada membro, por cada visitante que está aqui hoje, que vai ofertar e entregar o dízimo na sua casa. Senhor, que os teus filhos recebam, Pai. Ó Deus, não como troca, não como moeda de troca, mas pela recompensa da fidelidade, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Deus, o que o Senhor tem para eles. Assim nós, como igreja, abençoamos os irmãos. Que essa semana seja uma semana de boas notícias. Que portas sejam abertas, que faculdades sejam liberadas, Senhor. Ó Deus, que compra de casa própria, Senhor, sejam liberadas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós te agradecemos e te bendizemos no nome santo de Jesus.